We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come, catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then. After Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. And frantically they're screaming. They're clawing the walls, making a noise. They're doing some way. They're groaning because they want to get back to their original state. E freneticamente está gritando, está arranhando as paredes, fazendo barulho ou agindo de algum modo, está gemendo porque quer retornar ao seu estado original. That's when a person is struck with disease, aches and pains. One time they wasn't that way, but they're groaning. Why? They're not right. There's something wrong. And they're groaning and trying to get back to where they was when they had health. É por isso que uma pessoa que foi atingida pela enfermidade tem dores e aflições. Uma vez ela não estava desse jeito, mas está gemendo. Por quê? Ela não está bem. Há algo errado e está gemendo e tentando retornar para onde estava quando tinha saúde. And when nature and peoples, as the Bible said, are groaning, it shows there's something that they're not in their ought-to-be condition. They have fallen from somewhere. Now, we don't need anybody to interpret that for us, see? E quando a natureza e pessoas, como a Bíblia disse, estão gemendo, isto mostra que há alguma coisa que não está na condição em que deveria estar. Eles caíram de algum lugar. Agora, não necessitamos que ninguém interprete isso para nós. Estão vendo? For, of course, we know it was eternal life they had fallen from, and they lost their claims on eternal life by the fall of Adam and Eve, who fell from eternal life to death in the Garden of Eden and brought all nature under them to death. Porque, naturalmente, sabemos que foi da vida eterna que eles caíram e perderam seus direitos à vida eterna pela queda de Adão e Eva, os quais caíram da vida eterna para a morte no Jardim do Éden e trouxeram toda a natureza sob o domínio deles para a morte. A tree never died before Adam. An animal wouldn't die before Adam. And there's only one thing that cannot die, and that's God. Because He's eternal. Uma árvore nunca tinha morrido antes de Adão. Um animal não morria antes de Adão. E há somente uma coisa que não pode morrer, que é Deus, porque Ele é eterno. And that's the only way we can ever keep from dying. We have to have eternal life in us to be sons and daughters of God. E essa é a única maneira de podermos um dia deixar de morrer. Temos de ter vida eterna em nós, ser filhos e filhas de Deus. But when we died, as I said in the message this morning, to sin, we sold out our birthrights and crossed this chasm.
Mas quando morremos, como disse na mensagem esta manhã, por pecar, nós vendemos nossa primogenitura e cruzamos este abismo. Now, we're beyond the reach of God on this other side of the chasm. Now, of course, when Adam fell to death, he brought death upon all creation. Agora estamos fora do alcance de Deus deste outro lado do abismo. Agora, claro, quando Adão caiu na morte, ele trouxe morte sobre toda a criação. Now, he was given free moral agency. It was given to them just as we, so to make a choice. Now, Adam and Eve, in the beginning, there was a tree of right and wrong before them, and that same tree sits before each and every one of us. Agora foi-lhe dado livre-arbítrio. Foi-lhes dado exatamente como a nós, para assim fazer uma escolha. Agora, Adão e Eva, no princípio, havia uma árvore do certo e do errado diante deles, e essa mesma árvore encontra-se diante de cada um de nós. See, God isn't doing for Adam or for Eve. You say, well, it's their fault. No, not now it isn't. It's your fault. Veja, Deus não está fazendo para Adão ou para Eva. Você diz, bem, foi culpa deles. Não, agora não é. É sua culpa. You can't place it on Adam now. You got to place it on yourself. Because right and wrong is set before you. We're on the same basis as Adam and Eve. Você não pode colocá-la em Adão agora. Você tem de colocá-la em si mesmo, porque o certo e o errado se encontram diante de você. Estamos na mesma base que Adão e Eva. But, you see, when we are redeemed, we no more want our own choice, but we want His choice. See? See? Mas, veja, quando somos redimidos, nós não queremos mais a nossa própria escolha, mas queremos a escolha dele. Está vendo? Está vendo? Now, Adam and Eve wanted their own choice. They wanted to find out what it was to have wisdom. So, they probed into it. And it caused death. Agora, Adão e Eva queriam sua própria escolha. Eles queriam descobrir o que era ter sabedoria, de modo que buscaram desvendá-la, e isto causou morte. Now, when a man's been redeemed, he don't care anymore for scholarship. He don't care for any more the things of the world, the wisdom of the world. He don't want no choice at all. Christ has been his choice, and that's all of it. He's redeemed. Agora, quando um homem foi redimido, ele não se importa mais com escolaridade, ele não se importa mais com as coisas do mundo, a sabedoria do mundo. Ele não quer absolutamente nenhuma outra escolha. Cristo foi sua escolha, e é só isso. Ele está redimido. He just no more wants to lead himself. He don't want nobody to talk him into where to go and what to do. He just waits and finds out the choice of his Maker. See? Then he goes in the name of his Maker when the Maker tells him to go. Ele simplesmente não quer mais conduzir-se a si mesmo. Ele não quer que ninguém lhe diga aonde ir e o que fazer. Ele simplesmente espera e constata a escolha do seu Criador, está vendo? Então ele vai em nome do seu Criador quando o Criador lhe diz para ir. Está vendo? But man seeking wisdom wants to find, well, this parish is pretty good, but they pay me more over yonder, so I'll go over there. See? The wisdom. Mas o homem que busca sabedoria quer encontrar, bem, esta paróquia é muito boa, mas eles me pagam mais lá, de modo que vou para lá. Está vendo? Veja, sabedoria. Now, when Adam sinned by heeding his wife's reasoning instead of holding to God's word, that's what made Adam sin. His wife reasoned with Satan and then produced the product to Adam, and Adam turned loose the word and sold out. Agora, quando Adão pecou ao dar ouvidos ao arrazoamento de sua esposa, ao invés de se firmar na palavra de Deus, foi isso o que fez Adão pecar. Sua esposa arrazoou com Satanás e então apresentou o produto a Adão. E Adão largou a palavra e se vendeu. He lost also his inheritance when he lost his fellowship and right to life. Remember,
The day you eat thereof, that day you die. And when he lost his life, he also lost his inheritance in life because he had completely supreme control of the earth. He was a God of the earth. Ele perdeu também sua herança quando perdeu seu companheirismo e direito à vida. Lembre-se, no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E quando ele perdeu sua vida, ele também perdeu sua herança na vida, porque ele tinha completo e supremo controle da terra. Ele era um Deus da terra. God's the God of the universe, everywhere. But his Son had this earth under his own control. Deus é o Deus do universo em todos os lugares, mas seu filho tinha esta terra sob seu próprio controle. He could speak, he could name, he could say, he could stop nature, he could do anything he wanted to. See? But when he did that, he lost his inheritance. Ele podia falar, ele podia dar nome, ele podia dizer, ele podia parar a natureza, ele podia fazer tudo o que queria. Está vendo? Mas quando fez isso, ele perdeu sua herança. Now, Adam could say, let this mountain here be moved over there, and it would do it. Adam could say, let this tree here be plucked up and planted over here, it would do it. See? For he had complete supreme control as a minor God under God our Father, because he was a son of God. Agora, Adão podia dizer que esta montanha aqui se mude para lá, e assim o faria. Adão podia dizer que essa árvore aqui se desarraigue e se plante aqui. Ela o faria, está vendo? Porque ele tinha completo e supremo controle como um Deus menor em sujeição a Deus nosso Pai, porque era um filho de Deus. Now, couldn't we stop here just a minute and get our real sermon? See? Oh, then if the blood has cleansed it back, what about now? See? Look what that Son of God, the second Adam, did. See? And it said, the works that I do shall you also. Ora, como poderíamos parar aqui só um minuto e tirar um verdadeiro sermão? Está vendo? Oh, então, se o sangue limpou isto de volta, que me diz agora? Está vendo? Veja o que aquele filho de Deus, o segundo Adão, fez. Está vendo? E disse, também fareis as obras que eu faço. See, Adam lost his inheritance, the earth. Now, it passed from his hand to the one he sold out to, Satan. He sold his faith in God to Satan's reasonings. Está vendo? Adão perdeu sua herança, a terra. Agora, ela passou da sua mão para aquele a quem ele a vendeu, Satanás. Ele vendeu sua fé em Deus pelos arrazoamentos de Satanás. Therefore, his eternal life, his right to the tree of life, his right to the earth belonged to him, and he forfeited every bit to the hands of Satan. He passed it from his hand to Satan. Portanto, sua vida eterna, seu direito à árvore da vida, seu direito à terra pertenciam a ele. E ele perdeu o direito a isso por completo para as mãos de Satanás. Ele passou isto da sua mão para Satanás. Therefore, now it returned and has been polluted, and the seed of Adam has destroyed the inheritance that Adam should have had. That's the earth. That's right. See, the seed of Adam. Portanto, agora, ela retornou e foi poluída. E a semente de Adão destruiu a herança que Adão deveria ter tido, que é a terra. Isso mesmo, veja, a semente de Adão. I stopped the other day down Tucson, where I live. And I was talking to someone up on top of the mountain looking down. Eu parei o outro dia lá em Tucson, onde moro, e estava conversando com alguém lá no topo da montanha, olhando para baixo. I said, what do you think that 300 years ago, the old Pappy Goat come down through there on his Travis with his squaw and children sitting on the back
rode out there somewhere and lived peacefully. Eu disse, o que você acha? Que 300 anos atrás os antigos pápagos passavam ali com suas armações de vara arrastadas por um cavalo, com sua mulher e filhos sentados na parte de trás, cavalgavam lá para algum lugar e viviam pacificamente. There was no adultery, no whiskey, no gambling, no nothing among them. They lived clean, and the coyote come down the wash each night through Tucson here, howling, and the mesquite and cactus bloomed around on the banks, and Jehovah looked up on it and must have smiled. Não havia adultério, uísque, jogo, nem nada entre eles. Eles viviam de modo limpo, e o coiote descia pelo leito dos riachos secos cada noite através de Tucson, aqui, uivando, e a algarobeira e o cacto floresciam por toda parte nas margens. E Jeová olhou para isto e deve ter sorrido. But the white man come that way. And what has he done? He's dug up the cactus. He has polluted the country with beer cans and whiskey bottles. Mas o homem branco foi nessa direção e o que ele fez? Arrancou os cactos, poluiu a região com latas de cerveja e garrafas de uísque. He's ruined the morals of the nation. The only way he could whip the Indian was kill out his food, the buffalo. Ele arruinou a moral da nação. A única maneira que ele podia vencer os índios era matando seu alimento, o búfalo. When I was reading at Tombstone the other day in the museum and saw the pictures of Geronimo, and many of you might think that Geronimo was a renegade. To me, he was a genuine American. Quando estive lendo em Tombstone, o outro dia, no museu, e vi os retratos de Jerônimo, e muitos de vocês talvez pensem que Jerônimo foi um renegado. Para mim, ele foi um genuíno americano. He was only fighting for that which was right, that God had given him a land and a nation and a place to live. I don't blame him. Ele somente estava lutando por aquilo que era certo, que Deus lhe havia dado, uma terra e uma nação e um lugar para se viver. Eu não o culpo. And when those white soldiers come in there and by force taking over the land and killing them out like a bunch of flies. E quando aqueles soldados brancos entraram lá e pela força tomaram a terra e matando-os como a um bando de moscas. And there was the original picture of Geronimo's medical headquarters or his hospital. It was 2 or 3 blankets over a piece of mesquite. E lá estava o quadro original do centro médico de Jerônimo ou seu hospital. Eram 2 ou 3 cobertores sobre um pedaço de algarobeira. Them wounded, real, genuine Americans, Indians fighting for their God-given rights. And there Geronimo with a baby of his own on the hips, standing there looking upon his own warriors bleeding, dying, with no penicillin or nothing, no way to help them. Genuine, God-given Americans. Then call him a renegade, I call him a gentleman. E aqueles índios verdadeiros e genuínos americanos feridos, lutando por seus direitos dados por Deus, e lá, Jerônimo com seu próprio bebê sobre os quadris, lá de pé, vendo seus próprios guerreiros sangrando, morrendo, sem penicilina nem nada, sem maneira de ajudá-los, genuínos americanos dados por Deus. Então chamá-lo de renegado? Eu o chamo de cavalheiro. Cochise would have never surrendered. He was an old man. But the American army, them all dressed in there, and they went out there and would kill the buffalo. Cochise nunca teria se rendido. Ele era velho, mas o exército americano, todos eles perfilados ali, e saíam e matavam o búfalo. They run excursions out, and Sharp invented the buffalo rifle, and they went out there and say, "Oh, I had a good day today, shooting off the side of a boxcar or a passenger car. So I killed 40 today." Eles faziam excursões, e Sharp inventou o rifle para búfalo, e eles iam lá e diziam,
Oh, tive um bom dia hoje atirando de um vagão de carga ou de um vagão de passageiros. Diziam, matei 40 hoje. 40 buffaloes, which would have kept the whole tribe of Indians 2 years or more. What did they do with them? Let them lay on the desert. They're over carrying, bloated the lands, and stunk the lands. The coyotes eat. 40 búfalos que teriam mantido a tribo inteira de índios por 2 anos ou mais. O que eles faziam com eles? Deixavam-nos caídos no deserto. A carniça deles enchia as terras e fazia as terras cheirarem mal. Os coiotes comiam. When the Indian killed the buffalo, there was a religious ceremony. He took his hoofs, saved them to make pans. His meat, they eat even to the meat on the entrail. Quando o índio matava o búfalo, havia uma cerimônia religiosa. Ele pegava os cascos, os guardava para fazer panelas. Sua carne eles comiam, até a carne das entranhas. They'd taken all of his meat and hung it up and dried it. His hide was dried and they made clothing and tents. There wasn't nothing. Eles tomavam toda a sua carne e a penduravam e a secavam. Seu couro era secado e eles faziam roupas e tendas. Não havia nada. But when the white man come in, the renegade is a white man. Amen. He's a rascal. And he come in and killed off those buffaloes and starved those Indians out. Mas quando o homem branco chegou, o renegado é o homem branco. Ele é o velhaco. E chegou e exterminou aqueles búfalos e matou aqueles índios de fome. Only a genuine man would fight for his God-given rights. It's a stain on the American flag what they did to the American Indian. After all, it belonged to him. Qualquer homem genuíno lutaria por seus direitos dados por Deus. É uma mancha na bandeira americana o que fizeram com os índios americanos. Afinal de contas, pertencia a ele. What would you think if Japan or some Russia would come in and say, get out of here, get back out here and do us and our children the way we did those Indians. But remember, we sowed and now we're going to reap. That's the law of God, you know. There's a planting time and then a harvest time. I think that it's too bad. Yes, sir. O que vocês achariam se o Japão ou a Rússia viesse e dissesse, saiam daqui, recuem daqui, e fizesse conosco e com nossos filhos como fizemos com aqueles índios? Mas lembrem-se, nós semeamos e agora vamos colher. Essa é a lei de Deus, vocês sabem. Há tempo de plantar e então tempo de colher. Acho que aquilo foi uma pena. Sim, senhor. Now, what happened? The polluted seed of Adam has polluted and absolutely destroyed the land. Do you know the Bible says that? And because that he has did this, the polluted seed of Adam, God will destroy them. Agora, o que aconteceu? A semente poluída de Adão tem poluído e absolutamente destruído a terra. Sabiam que a Bíblia diz isso? E porque ela tem feito isto, a semente poluída de Adão, Deus os destruirá. You want to read that? Let's see, I got it wrote down here. Turn to Revelations 11th chapter and we'll find out. Get over in Revelations 11th chapter and we'll see what God said about them who's destroying the earth. Querem ler isso? Vejamos. Tenho isto anotado aqui. Abram em Apocalipse, capítulo 11, e verificaremos. Vão para Apocalipse, capítulo 11, veremos o que Deus disse acerca daqueles que estão destruindo a terra. 11th chapter, and let's take the 18th verse, I believe it is. 11:18. Here we are. O capítulo 11, e tomemos o versículo 18. Creio que é 11, 18. Aqui estamos. And the nations were angry, and thy wrath is come. Now what's God's wrath? And the time of the dead that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants, the prophets, and to the saints, and to them that fear thy name, both small and great, and should destroy them which destroy
the earth. E iraram-se as nações, e veio a tua ira. Agora observem a ira de Deus. E o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. What they go to do? Reap what they sow. Amen. Sure. When you see sin running in the streets, how many on this Sunday night, how many adulteries will be committed in this city tonight? O que vão fazer? Colher o que semearam, claro. Quando se vê o pecado espalhando-se nas ruas, quantos, nesta noite de domingo, quantos adultérios serão cometidos nesta cidade esta noite? How many women will break their marriage vow in this little hole in the ground here called Jeffersonville? Quantas mulheres quebrarão seus votos matrimoniais neste lugarzinho aqui chamado Jeffersonville? How many abortion cases you think are recorded in Chicago in 30 days? In between 25 and 30,000 per month, besides the ones that's not turned in. How much whiskey is drank in the city of Chicago? What do you think happens in Los Angeles in one night? Quantos casos de aborto você acha que são registrados em Chicago em 30 dias? Entre 25 e 30 mil por mês, além dos que não são divulgados. Quanto uísque se bebe na cidade de Chicago? O que você acha que acontece em Los Angeles numa noite? How many times has the Lord's name been taken in vain in the city of Jeffersonville today? Quantas vezes o nome do Senhor foi tomado em vão na cidade de Jeffersonville hoje? Is it better now, or was it better when George Rogers Clark came down on the raft? Está melhor agora ou estava melhor quando George Rogers Clark veio na balsa? You see, we have absolutely polluted the earth with our filth. And God will destroy those that destroys the world. God said so. Veja, nós temos absolutamente poluído a terra com nossa sujeira e Deus destruirá aqueles que destroem o mundo. Deus disse que sim. I always thought there's something down in me like get up in the mountains and look the way God fixed it. Sempre achei que havia algo no fundo de mim que gosta de subir as montanhas e ver a maneira que Deus as preparou. I hate Florida where they got them artificial palm trees and oh my. I'd rather see the crocodile switching his tail back in the wilderness than to see all that there put on and stuff that they do in Hollywood and all that there glamour and bunch of drunks and oh my. I just think someday, yeah. Eu detesto a Flórida, onde tem aquelas palmeiras artificiais e, ó, que coisa. Prefiro ver os crocodilos torcendo a cauda lá no pântano, a ver todo aquele artificialismo lá e coisas que fazem em Hollywood e toda aquela fascinação lá e bando de bêbados. E, ó, que coisa, eu somente penso, algum dia, sim. But remember, the Bible has told us in Matthew, the 5th chapter, that the meek shall inherit the earth. Amen. That's right. The meek and humble will inherit the earth. Mas lembre-se, a Bíblia nos disse em Mateus capítulo 5 que os mansos herdarão a terra. Isso mesmo, os mansos e humildes herdarão a terra. Jesus said, blessed are the meek, the simple ones. They just don't try to be some great big something. They shall inherit the earth. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, os simples que nem tentam ser alguma coisa grande. Eles herdarão a terra. Jesus said so. Yes. Now they polluted it, and God will destroy them. But the meek will inherit the earth after it's been purified. Jesus disse que sim. Sim, agora eles a poluíram e Deus os destruirá, mas os mansos herdarão a terra depois que tiver sido purificada. Now, oh my,
now the forfeited title deed is now in the hands of the original owner. Almighty God. Amen. The title deed to the earth and to eternal life, when Adam forfeited it, then Satan's dirty hands could not take it. So it went back to its original owner, God Himself. Agora, que coisa! Agora, o título de propriedade perdido está agora nas mãos do dono original, o Deus Todo-Poderoso. O título de propriedade da terra e da vida eterna, quando Adão o perdeu. Então as mãos sujas de Satanás não puderam tomá-lo, de modo que retornou ao seu dono original, o próprio Deus. We're going to find it just a minute. There He sits on the throne with it in His hand. The title deed. Oh, that makes me feel religious. Vamos verificar isto em apenas um minuto. Lá está ele assentado no trono com ele na mão. O título de propriedade. Oh, isso me faz sentir religioso. The title deed to eternal life. Abstract. Title deed to eternal life. When Adam forfeited for wisdom and instead of faith, it went back to the hands of the owner. Almighty God. What a great thing. O título de propriedade da vida eterna, título registrado de propriedade da vida eterna, quando Adão o perdeu em troca de sabedoria, ao invés de fé, ele retornou às mãos do dono, o Deus Todo-Poderoso. Que grande coisa! All right. Waiting, what's it doing? In the hands of God, waiting for redemption claims. He made a way of redemption. He made a way back. And someday the Redeemer is to take it back. You see where we're getting to now? Well, what's this fella sitting up on the throne? Muito bem, esperando. O que ele está fazendo? Nas mãos de Deus, esperando por reivindicações de redenção. Ele preparou um caminho de redenção. Ele preparou um caminho de volta. E algum dia o Redentor há de tomá-lo de volta. Está vendo onde estamos chegando agora? Observaremos este indivíduo assentado no trono. All right. Waiting for redemption claims. It's redemption. What is this book of redemption? This title deed? Abstract title deed? You say abstract? What does an abstract mean? It means it's searched all the way back to its beginning. Muito bem, esperando por reivindicações de redenção, sua redenção. O que é este livro da redenção, este título de propriedade, título registrado de propriedade? O irmão diz, registrado? O que significa registrado? Significa que foi feita uma análise até a sua origem. Like that little drop of ink this morning. When it struck that bleach, it went all the way back. Como aquela pequena gota de tinta esta manhã, quando ela caiu naquele cloro. Ela voltou às origens. And when sin has been confessed and fallen into the blood of Jesus Christ, oh my, it gives an abstract, right straight back to the Creator again. And you become a son of God. Abstract title deed is held in the hands of the Almighty. Oh my. E quando o pecado é confessado e cai no sangue de Jesus Cristo, oh, que coisa! Produz um registro, voltando direto ao Criador. Você se torna um filho de Deus. O título registrado de propriedade é mantido nas mãos do Todo-Poderoso. Oh, que coisa! Its redemption means all legal possession to all that was lost by Adam and Eve. Amen.
What ought that to do to a born-again Christian? A redenção dela significa a posse legal e absoluta de tudo o que foi perdido por Adão e Eva. Oh, que coisa! O que isto deveria causar em um cristão que nasceu de novo? It's legal possession. To that abstract deed, title deed of eternal life means that you possess everything that Adam and Eve lost. What of it, brother? The possession of that deed. Sua posse legal desse título registrado, título de propriedade da vida eterna, significa que você possui tudo o que Adão e Eva perderam. Ufa! Que me diz disto, irmão? A posse desse título. Adam could not meet the requirements of redemption. After he found he lost it, he had sinned and had separated himself from God and was on this side of the chasm, so he could not redeem it. He just couldn't do it because he needed redemption himself. So he could not do it. Adão não podia preencher os requisitos da redenção. Depois que ele descobriu que a perdeu, ele tinha pecado e se separado de Deus. Estava deste lado do abismo, de modo que não podia redimi-la. Ele simplesmente não podia fazê-lo, porque ele próprio necessitava de redenção. Assim, ele não podia fazê-lo. But the law required a kinsman redeemer. The law of God required a kinsman redeemer. You want to mark that down, kinsman redeemer, find it in Leviticus 25. We won't have time to thoroughly search this, because, you know, each text would make a night. See? Mas a lei exigia um parente redentor. A lei de Deus exigia um parente redentor. Vocês que querem anotar isso, parente redentor encontra-se em Levítico 25. Não teremos tempo de examinar isso completamente, porque, você sabe, cada texto daria uma noite, está vendo? But God's law received a substitute. Now what if God had not offered to take a substitute? But love constrained him to do it. Mas a lei de Deus aceitou um substituto. Agora, e se Deus não tivesse oferecido aceitar um substituto? Mas o amor o constrangeu a fazê-lo. That man was without a way back. And there's no way for him to get back. He was gone. But the grace of God met this kinsman redeemer in the person of Jesus Christ. Pois o homem estava sem caminho de volta. E não havia nenhuma maneira de ele voltar. Ele estava acabado, mas a graça de Deus encontrou este parente redentor na pessoa de Jesus Cristo. Law required it. Grace met its requirements. Oh, amazing grace, how sweet the sound. God's law required an innocent substitute, and who was innocent? A lei o exigia. A graça preencheu seus requisitos. Oh, sublime graça, quão doce o som! A lei de Deus exigia um substituto inocente. E quem era inocente? Every man had been born sexual. After sex. Every one. And the only one that wasn't had forfeited the rights to eternal life and to be king on the earth. Todo homem tinha nascido sexualmente segundo o sexo, cada um. E o único que não foi assim tinha perdido os direitos à vida eterna e de ser rei na terra. Oh, think of that scripture. For thou hast redeemed us back to God, that we may reign and be kings and priests upon the earth. Oh, my! What the kinsman redeemer! Oh, what a story we would have here. Oh, quando penso naquela escritura, porque nos compraste de volta a Deus e para que possamos reinar e ser reis e sacerdotes sobre a terra.
Oh, que coisa! O quê? O parente redentor. Oh, que história teríamos aqui! Notice, law required a kinsman redeemer to redeem a lost substance. Grace met this requirement in the person of Jesus Christ. A kinsman must be born of the human race. Note, a lei exigia um parente redentor para redimir uma propriedade perdida. A graça preencheu este requisito na pessoa de Jesus Cristo. Um parente tinha de nascer da raça humana. Now, how could we be? When every man that's born has to, and anybody couldn't see it was a sex act there, but he's totally blind. Because every man that was born of a woman. Agora, como poderia ser nós quando todo homem que nasceu tem de... E qualquer um que não possa ver que foi um ato sexual lá, bem, ele está totalmente cego. Veja, porque todo homem que nasceu, nasceu de mulher. And God required a kinsman redeemer, and he must be a human. Oh, my. What are you going to do now? Law required a kinsman redeemer. E Deus exigia um parente redentor, e ele tem de ser humano. Oh, que coisa! O que você vai fazer agora? A lei exigia um parente redentor. I couldn't take an angel. You had to have a man. Because we're not kin to the angel, we're kin to one another. Agora ele não podia tomar um anjo. Ele tinha de ter um homem porque não somos parentes do anjo, somos parentes uns dos outros. The angel never fell. He's a different kind of a being, got a different body. He never sinned or nothing. He's a different. But the law required a kinsman redeemer. O anjo nunca caiu, ele é um tipo diferente de ser. Tem um corpo diferente. Ele nunca pecou nem nada, ele é diferente. Mas a lei exigia um parente redentor. And every man on earth was born of a sex. I know what you see, that's where it comes from. That's where sin started. So you see where it's at now? There comes your seed of the serpent in. E todo homem na terra nasceu do sexo. Agora, não está vendo que foi daí que veio? Foi ali que o pecado começou. Assim, está vendo onde está agora? Aí entra ela, sua semente da serpente. Está vendo? Now, notice. Required a kinsman redeemer, and the kinsman redeemer must be born of the human race. Here, that leaves us on a limb. But let me sound the trumpet to you. The virgin birth produced the product. Amen. Agora, note, exigia um parente redentor. E o parente redentor, tinha de nascer da raça humana. Aqui isso nos deixa sem saída. Mas deixe-me tocar a trombeta para você. O nascimento virginal produziu o produto. Amém. The virgin birth produced our kinsman redeemer, none other but the Almighty God become Emmanuel. Amen. Emmanuel. The kinsman redeemer was met. O nascimento virginal produziu nosso parente redentor. Nenhum outro senão o Deus Todo-Poderoso tornou-se Emanuel, um de nós. Emanuel, o parente redentor, foi encontrado. You see how God makes a requirement and there's nothing we can do. But then grace steps in and overshadows that law and produces a product. Amen. Você vê como Deus faz uma exigência e não há nada que possamos fazer. Mas então a graça intervém e faz sombra sobre aquela lei e produz o produto. Amém! That the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out.
Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it?